Ribeirão Preto terá quase 6% a mais de dinheiro na administração da cidade no ano que vem. Serão 5 bilhões de reais para o orçamento de 2025, um recorde no crescimento. Porém, o próximo gestor precisará ficar atento para não aumentar as dívidas, que até então estão controladas. A Lei Orçamentária Anual de 2025 mostra que Ribeirão terá uma receita total consolidada de 5 bilhões 155 milhões de reais, um crescimento de 5,92% em comparação com o valor deste ano, que foi de 4 bilhões 866 milhões de reais. Isso representa que a prefeitura vai ter mais dinheiro para cuidar da cidade. Boa parte desse montante será de tributos, como IPTU, 541 milhões 720 mil reais. Teve um aumento que a gente observa na arrecadação própria do município de Ribeirão Preto, ou seja, cresceram os tributos que o município de Ribeirão Preto cobra, não necessariamente porque aumentou a carga tributária, mas às vezes porque a quantidade de serviços no município se reaqueceu, e também porque o município tem recebido mais dinheiro da parte dos outros entes, pelo próprio fato de que a economia tem se movimentado e tem se aquecido. Então, os repasses do imposto de renda aumentaram por meio do Fundo de Participação para o município de Ribeirão Preto, porque a própria economia do Brasil também se posicionou num nível melhor ao longo desse período, né? É muito dinheiro para a cidade, mas também tem os compromissos fixos, as transferências financeiras para autarquias e fundações, que são os gastos do município com a administração indireta. E eles tiveram uma evolução de 14%, um total de 492 milhões 681 mil reais. Já tem muitas obrigações, né, com a administração tanto direta quanto indireta. Então, isso já acaba consumindo uma boa parte do caixa. O que precisa é sempre o planejamento, né? A lei de orçamento ali anual acaba sendo muito importante nessa questão do planejamento, para que não se perca ali em relação aos gastos, o que acaba ocorrendo com muitos municípios, né? Então, você tem uma série de regras ali que tem que ser bem estabelecidas para que esses gastos sejam controlados, e esse planejamento tem que ser bem feito, porque é isso que vai ajudar ou não, né, no desenvolvimento do município ao longo dos anos. O próximo gestor precisará ficar atento aos repasses para o IPM, Instituto de Previdência dos Municipiários. Para 2025, a Prefeitura prevê transferir cerca de 50 milhões de reais a mais do que foi este ano. Um déficit que só cresce. A previsão é bancar 328 milhões de reais para pagar os aposentados. A situação previdenciária do município de Ribeirão Preto, assim como de outros municípios, é bastante difícil, porque o instituto que gere a previdência própria do município demanda cada vez mais recursos. É isso que nós acompanhamos por esse número, né? Que vai crescer o repasse. Como a arrecadação cresce, então tudo se encaixa, mas não dá para contar com isso, porque quem é que sabe como é que vai ser o ano de 2026 e de 2027? Então, isso acende esse sinal de alerta de que a previdência do município continua uma das questões mais sensíveis da gestão das contas públicas municipais, e talvez a questão que mais precisa ser enfrentada pela próxima gestão, qualquer que seja ela. Essa é uma discussão difícil, porque isso envolve rever critérios de concessão de aposentadoria. Não é fácil essa discussão, mas seria interessante que esse tema aparecesse nas campanhas eleitorais, porque, como a gente vê, é o principal sinal de alerta, né? Esse número tem crescido, o repasse para a Previdência. O desafio é grande e, junto com isso, cuidar das dívidas de empréstimos e juros. Eu acho que, em relação à dívida, ela está controlada, né? Eu acho que nos últimos 8 anos aí teve uma evolução positiva, e continuar nessa toada, né? Continuar controlando o gasto, para que não se tenha uma situação bastante difícil lá na frente. Então, acho que, por um lado, é manter esses gastos controlados em relação ao que o município arrecada, para que a dívida não vá aumentando, pelo menos em relação à receita do município, e
pensar em qual tipo de investimento, né, aquele que acaba tendo uma sobra, não pode comprometer com gasto recorrente, né? Então, isso tem que tomar cuidado. Se você vai lá, cria cargos, aumenta salário acima da inflação, tudo isso acaba criando gastos recorrentes e a receita, às vezes, ela aumenta, mas às vezes ela cai também. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, né? E quando tem sobra, o ideal é sempre estar reduzindo dívida ou fazendo investimento em infraestrutura, esse tipo de coisa que não é um gasto recorrente. A Prefeitura divulgou as principais ações para o orçamento de 2025. Na área da educação, mais escolas de nível infantil, chamamento de coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino. Na saúde, 6 novas unidades, construção de uma base do SAMU no Distrito Norte e implantação do pronto atendimento digital. Na assistência social, conclusão da construção do Bom Prato Central e criação da Casa da Mulher. Sobre limpeza urbana, a novidade é a usina de compostagem. No esporte, centros esportivos e um olímpico no Parque das Oliveiras. Da parte da Secretaria de Obras, implantação do Centro Administrativo Municipal, recapeamento asfáltico nas ruas da cidade. Na lista do meio ambiente está o Parque Rubens Cione, tão reivindicado. A ação permanente de castração de cães e gatos. No turismo, entrega da primeira etapa de restauro do complexo de museus e outras ações. Da Secretaria de Água e Esgoto, projeto de captação do Rio Pardo e muito mais. A população deve ficar atenta a essas promessas. A população precisa acompanhar tudo isso porque ela é a principal beneficiária e destinatária do orçamento. Ao mesmo tempo, ela pode ser a principal vítima também do orçamento se não for bem elaborado e se não for bem planejado. O município trata a nossa água, fornece a nossa escola, contrata médicos de pronto-socorro, compra remédios, compra merenda. Tudo isso está no orçamento municipal e são as coisas que mais nos interessam. Então, a população pode participar diretamente, mas também pode cobrar os seus representantes para fiscalizar com responsabilidade a lei orçamentária anual, que é, sem dúvida, a lei mais importante para o município. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Seguir falando então mais sobre esse assunto no nosso canal digital da Clube está o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, próximo prefeito de Ribeirão, terá então mais de 5 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Para a população entender o que isso significa na prática. Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Jornal da Clube. Esses 5 bilhões de reais representam a capacidade que a administração tem de realizar investimento, melhorar serviço público, atender a necessidade da população. É importante salientar que esse montante ele envolve tanto o recurso de arrecadação própria quanto o repassado tanto pelo governo federal como pelo estadual. E eles vão garantir o funcionamento de escola, hospital, a transporte público, infraestrutura urbana. Só que o que é importante lembrar é que esses 5 bilhões eles não são de livre utilização pelo governo municipal. Basicamente, 50% desse recurso está destinado à saúde e educação. O restante a gente tem alocação em dívidas e você tem uma pouca margem para investimento no município de Ribeirão Preto. Ou seja, são 5 bilhões de reais para administrar a cidade e boa parte dessa receita vem, inclusive, de tributos. Só de IPTU estão previstos a arrecadação que ultrapassa a marca de 500 milhões de reais. É um cenário favorável para o município de Ribeirão? O gestor municipal ele é positivo, porque quanto mais recurso você tiver em caixa, em tese você vai conseguir fazer mais investimento e melhorar a qualidade de vida para o cidadão de Ribeirão Preto. Por que em tese? Porque na prática esse dinheiro precisa chegar na ponta, precisa chegar no cidadão. Só que não significa que ter um orçamento muito grande você vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade. A demanda é muito alta de necessidade da população. Você tem um nível de restos a pagar, tanto processado como não processado, muito alto, que inclusive agora no mês de julho o Tribunal de Contas já alertou o município para que cuide desses restos a pagar, para poder quitar todos esses restos a pagar e não deixar para a próxima gestão esse pagamento. Falando em deixar para a próxima gestão, né, existe um outro lado então, porque tem compromissos
fixos, as transferências financeiras para autarquias, fundações, e eles tiveram um aumento aí na casa dos 14%. Fora isso, tem IPM, Instituto de Previdência dos Municipários. É um desafio para o próximo gestor, né? Sim, André, o IPM é um assunto que já vem preocupando a gente já vem repercutindo esse assunto aqui pelo Jornal da Clube em diversas oportunidades, e ele é sempre um grande desafio. Porque a gente tem diversas causas. O Instituto da Previdência do município teve muita gente que não contribuiu para ele e aí o município teve que arcar depois com essas aposentadorias. E teve aumento também de aposentadorias sem ter o caixa investido nesses recursos. Ou seja, é pego o dinheiro do tributo do cidadão para poder pagar a aposentadoria. Lógico, o município vai ter que arcar com elas, não dá para deixar os aposentados desassistidos, mas precisa cuidar, porque no fundo você acaba tirando dinheiro de investimentos e tem que alocar para a Previdência. Então a gente tem que ter um cuidado, uma cautela muito grande na questão da Previdência, tanto para garantir a aposentadoria de quem serviu a população por muito tempo, tanto para garantir a saúde financeira do município. Então é um equilíbrio e esse equilíbrio nem sempre é fácil. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço a sua presença aqui mais uma vez e até a próxima, Rafael. Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos.